Bom dia, eu me chamo Larissa Crossi e essa é mais uma mensagem do dia que o Senhor traz para nós nessa manhã, ao meu e ao seu coração. Alegre-se, pois se o Senhor está falando contigo, é porque Ele tem algo novo para poder te entregar. Eu declaro que o seu dia será um dia repleto da paz do Senhor, será um dia de muita luz. Se existe algo escuro na sua vida, eu quero declarar que a luz de Cristo irá acender e sobressair sobre qualquer treva. Aonde a luz de Cristo está, as trevas elas têm que sair de retirada, amém? E nós estamos aqui estudando sobre o livro de Esther. Muitas coisas o Senhor tem falado ao nosso coração, quanta revelação da parte dele, na profundidade, o nosso pão diário. Hoje nós iremos dar continuidade no capítulo 6, e eu compreendo que o capítulo 6 de Esther vai falar sobre a semeadura. Lá no livro de Gálatas fala que aquilo que o homem plantar, certamente colherá. E nós teremos aqui dois tipos de colheita, a colheita de Mordecai e a colheita de Amã. Nós falamos no áudio anterior que Amã acabara de sair de um banquete da rainha Esther e ele, alegre com esse banquete, mal sabia ele o que estava por vir acontecer na vida dele, mas ele saiu alegre. Só que, porém, só de ele ver Mordecai, ele muito se irou. E aí o que vai falar que a esposa de Amã e os amigos dele falaram para Amã construir uma forca para Mordecai. Infelizmente, Amã tinha ao redor dele pessoas que fizeram ele cair cada vez mais no buraco. Pessoas que fizeram ele alimentar mais o ódio que ele sentia por Mordecai. Pessoas que faziam com que Amã se sentisse mais ainda soberba do que ele já era. Isso é perigoso. Saia desses convívios de pessoas que só querem agradar o seu ego. Saia desse tipo de convívio de pessoas que só querem alimentar o ódio e a raiva que você sente no coração. Amigos de verdade são aqueles que irão te exortar, são aqueles que irão fazer você ser uma pessoa melhor, são aqueles que farão você crescer em Deus. E para crescer em Deus é necessário que você diminua em muitas áreas da tua vida. E aí vai falar aqui, esse capítulo especificamente eu vou precisar de ler, porque não vou ler ele todo, mas a maioria das partes eu vou ler, porque ele é bem profundo, amém? Vai falar aqui no versículo 1. Naquela noite o rei não pôde dormir, então mandou ele trazer os livros dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou escrito que Mordecai é quem havia denunciado Bigtan e Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Isso, inclusive, eu falei no primeiro e no segundo áudio, tá? Do livro de Esther, falando sobre esse feito que Mordecai estava passando, e ele viu esses dois eunucos tramando contra o rei. Então ele denunciou esses dois eunucos, e com isso teve livramento da parte pelo rei da parte de Mordecai. E isso foi escrito no livro. Só que o rei não sabia quem tinha feito isso, o tamanho livramento que o rei tinha feito. Só que chegou o momento certo dessa boa ação de Mordecai vir ser exposta pelo Senhor. Muitas vezes nós vamos fazer o bem para pessoas e a gente não vai ter o reconhecimento dela. E às vezes, humanamente falando, nós acabamos ficando tristes, falando que aquela pessoa foi ingrata, que não teve nenhum muito obrigado, enfim. Só que quando nós fazemos o bem sem orar a quem, isso não é bíblico, mas é uma frase que é verdadeira, você pode ter certeza que isso é uma plantação, é uma semente que você lançou. Talvez você não colha o fruto quando você espera, mas no momento certo você vai colher esse fruto. E na palavra do Senhor vai falar: não vos canseis de fazer o bem, porque no momento certo você irá colher por esse bem. E esse momento certo chegou depois de um certo tempo, depois de alguns anos, chegou para a vida de Mordecai. O Senhor fez com que o rei Assuero não tivesse sono. O Senhor fez com que o rei Assuero se despertasse. O Senhor fez com que essa falta de sono fizesse com que ele escutasse os feitos escritos no livro.
E esse feito despertou algo no rei Assuero. O rei Assuero foi e perguntou: quem é que fez esse bem? Foi Mordecai. E aí o rei vai perguntar: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que enforcasse Mordecai na forca que ele havia preparado. E aí o rei vai de encontro a Amã. E o rei vai e fala com Amã: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que a mim para poder honrá-lo? E respondeu o rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei, irei honrá-lo. E respondeu ao rei. Isso foi a resposta que Amã deu ao rei. Quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se vestes reais que o rei costuma usar e o cavalo com que o rei costuma andar montado. E tenham na cabeça desta pessoa a sua coroa real, entregando essas vestes e o cavalo nas mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquela a quem o rei deseja honrar. Levem-no ao cavalo pela praça da cidade e de diante dele apregoem. Assim se faz o homem a quem o rei deseja honrar. E aqui no versículo 10 vai falar: então o rei disse a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como dissestes, e faz assim para com o judeu Mordecai, a quem estás assentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto dissestes. Amã tomou as vestes e o cavalo e vestiu a Mordecai e o levou o cavalo pela praça da cidade e apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Amã achou que entraria aquele dia no pátio do rei e com isso a forca de Mordecai seria feita e Mordecai iria morrer. Este era a trama que o mal estava fazendo contra a vida de Mordecai. Porém, não era esse o destino a qual Deus havia traçado para a vida de Mordecai. Houve livramento da parte do Senhor e houve honra também da parte do Senhor para a vida de Mordecai, porque Mordecai sempre foi fiel ao Senhor. E Deus não fica devendo nada para ninguém. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor por isso. Se for preciso, o Senhor desperta reis, desperta governo, desperta juízes e nos dá honra ao invés de morte. Aquilo que era para Amã achar que ele estava vencido e Mordecai seria morto, Amã foi humilhado, pois o próprio Amã, ao invés de enforcar Mordecai, Amã desfilou com Mordecai pela praça, segurando o cavalo do rei e falando em alta voz: assim é como o rei deve honrar. Este é o tempo que o Senhor tem preparado para aqueles que têm plantado, para aqueles que têm regado, mesmo em meio às lágrimas, para aqueles que têm persistido da parte do Senhor. Quantas vezes eu e você continuamos plantando para o Senhor, para o reino dele, mesmo em meio às lágrimas, mesmo em meio às afrontas, mesmo em meio às humilhações, mesmo em meio às ameaças. Mas nós persistimos em plantar, nós persistimos em continuar. Se você está escutando esse áudio, talvez você nem queria escutar esse áudio, mas você escuta porque você persiste em estar na presença do Senhor. E eu quero declarar para as nossas vidas que o dia da colheita chegará e não tardará. Lá em Salmo 126 vai falar que aquele que semeia
a semente, lançam a semente com lágrimas, essas voltarão colhendo com alegria. Tempos de lágrimas, muitas vezes nós passaremos, mas eu quero declarar que o tempo de alegria virá também sobre as nossas vidas e não tardará. Aleluia! Tô aqui gravando o áudio com a minha neném no colo, talvez vocês escutem ela falando um pouquinho. E aí vai falar que Amã, aqui no versículo 13 vai falar: contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres e sua mulher lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começastes a cair, e da tua descendência dos judeus, não prevalecerás contra eles, antes certamente cairá diante dele. Falavam estes ainda com ele quando chegaram os eunucos do rei, apressadamente levaram Amã para o banquete que Ester preparava. Este foi o segundo banquete que Ester preparou para Amã. E aquilo que vinha sobre Amã era uma grande consequência. Isso eu falo que é lamentável, porque no convívio de Amã, novamente eu repito e falo, não havia pessoas para tirar Amã daquele buraco que ele mesmo estava cavando. Não havia pessoas para alertar Amã que o ego dele estava fazendo com que a própria forca dele fosse cavada, fosse construída. Mas não, as pessoas continuavam alimentando o ego de Amã e fazendo com que isso ele mesmo procurasse a própria forca. E é isso que a gente vai ver no próximo áudio do capítulo 7, que é o segundo banquete que Ester faz, e o próprio Amã é enforcado na forca que ele construiu para Mordecai. Que o Senhor possa abençoar o dia de vocês, que vocês tenham um dia abençoado e repleto da presença do Senhor. No nome de Jesus, amém.